Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do portal TI Inside Talk, nosso entrevistado é o Denis Godoy, gerente de desenvolvimento de negócios da Hillstone. Denis, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast TI Inside Talk. Eu agradeço, Claudinei, sempre um prazer falar com vocês do TI Inside e toda a audiência. Denis, você poderia informar assim, para o nosso leitor, compartilhar informações de como a Hillstone pode trazer um portfólio interessante para o mercado, né? Qual que é a sua visão hoje do mercado? Quais os diferenciais da tecnologia e negócio da empresa? Claro. Então, Claudinei, antes da gente falar um pouquinho de portfólio, se faz bastante importante a gente falar um pouquinho da Hillstone, né? Uma marca que ainda não é tão conhecida do público, não só do Brasil, mas da América Latina, mas aqui a gente está falando especificamente do Brasil. Então, eu gosto de contar um pouquinho da história da Hillstone, muito rapidamente. É uma história bastante interessante, bastante curiosa, e que, através dessa história, também conta um pouco da qualidade das nossas soluções, né? A Hillstone é uma empresa de segurança da informação desde a sua fundação em 2006, né? Um dos fundadores da Hillstone, ele era sócio de uma empresa, os mais antigos aí, talvez conheçam, né? O que tinha de melhor de File na época, empresa chamada NetScreen. Nessa empresa, ele era sócio de outras duas pessoas, né, que também, quando venderam essa empresa para um outro grande fabricante do mercado, saíram e fundaram outras empresas que hoje são líderes do nosso mercado, né? Então, quando você olha ali dentro do cenário do Gartner, os sócios, né, do fundador da Hillstone, nessa outra empresa, são fundadores das duas principais líderes, né, dos dois líderes do nosso mercado de Firewall, por exemplo, né? A Hillstone não é só uma empresa de Firewall, né? Firewall, obviamente, é a base do nosso portfólio. No entanto, a gente tem outras soluções bem mais imersivas e bem mais detalhadas, que consegue olhar o ambiente do cliente, provendo segurança de uma maneira bastante ampla. E se o orçamento do cliente permitir, a gente consegue ir bem adiante nessa discussão de segurança, né? Então, como eu estava comentando com você, essa empresa foi fundada em 2006. Desde então, ela é uma empresa de segurança da informação, ou seja, isso é um ponto extremamente positivo para a Hillstone. Por quê? Ela não é como algumas empresas grandes do mercado, até que nós conhecemos bastante, que não nasceram como empresas de segurança e passam por um desafio gigantesco de ter que se adaptar para atender o que o mercado pede hoje, que são soluções de segurança, né? Então, a Hillstone nasceu nesse mercado, transita muito bem com esse público e fala de igual para igual com esse público decisor de segurança da informação. Denis, hoje nós temos cerca de 7 milhões de empresas de pequeno e médio porte espalhadas por todo o Brasil, né? Que demandam soluções de cibersegurança e na maioria das vezes essas empresas não têm uma estrutura para proteção de dados, não tem uma organização para trabalhar a proteção de dados dessas pequenas empresas, né? Como é que você avalia essa situação, né? Como é que essas empresas de menor porte podem ter resiliência diante dos ataques cibernéticos? Nenhuma. O Brasil, enfim, acho que em todas as frentes, né, onde o Brasil se mete, nós somos um país de extremos, né? Então nós temos empresas com o mais avançado do que se pode ter de tecnologia, num extremo, e empresas completamente desprovidas de opções, né, para tomar decisões principalmente de segurança. Enfim, o Brasil é assim, tudo que é frente que ele se mete a fazer. E até comentava com você numa outra conversa que nós tivemos, assim, eu tenho viajado muito, né, para conhecer parceiros, e viajando muito pelo Brasil, para conhecer clientes, e é curioso que quanto mais a gente viaja, quanto mais a gente conhece o Brasil, mais a gente descobre que a gente não sabe nada de Brasil, né? E isso torna a gente um pouco mais pensativo e assim, uma certa humildade até para entender o quão distantes são esses extremos, né? O gap que existe entre o melhor da tecnologia e aquele cliente que realmente não tem acesso ou não tem nem o recurso para ter acesso a tecnologias mais inclusivas, né? Como uma parte do portfólio da Rio se propõe a fazer.
Você falou na questão da inclusão, né? Você não acredita que, por exemplo, os ISPs não poderiam ser um canal para a inclusão dessas pequenas e médias empresas? Você acha que os ISPs não teriam um papel importante na resolução desses desafios? Sem dúvida nenhuma, Claudinei. Na verdade, você comentava na última pergunta a respeito da quantidade de empresas, né, que demandam e, independente do porte dessas empresas, elas, sem dúvida nenhuma, têm necessidade também de proteger os seus negócios, porque, por menores que eles sejam, comparados com grandes negócios, aquele é o negócio daquela família, aquele é o negócio daquele fundador, então não interessa que existem empresas 200, 500 vezes maior que a empresa dele, o que interessa para ele é a empresa dele, né? E ele estando distante de grandes centros, se faz muito necessário a atuação do ISP local, né? E tão grande quanto a base de clientes bem pulverizada que nós temos no Brasil, é a base de provedores também, né? Isso é até um dado interessante, porque eu, de uma maneira muito despretensiosa, uma vez eu comentava numa reunião global que tinha vários diretores, né, que moram nos Estados Unidos, que moram na China, e eu comentava dos números dos ISPs no Brasil, e os chineses pediram para eu repetir algumas vezes, porque eles estavam achando que eu estava comentando o número errado. De tão grande que é, surpreende até volumes chineses, assim, né? Então, nós estamos falando, por exemplo, de uma base cadastrada hoje na Anatel de quase 20 mil provedores, sendo que desses 20 mil aí, a gente entende que mais ou menos 7 mil são economicamente, de fato, ativos, né? E uma parte desses 7 mil são os que atendem o mercado corporativo. A maior parte deles atende o mercado residencial. E aí, para esses que atendem o mercado residencial, a gente tem solução para o provedor, né? Para a estrutura do provedor. Já para o provedor que atende o mercado corporativo ou híbrido, né, entre corporativo e residencial, nós temos soluções para a estrutura, né, o core do provedor, e também para o cliente do provedor. Mas, voltando à sua pergunta ali, o importante, assim, a importância desse provedor estar tão pulverizado quanto a base de clientes é o fato dessa proximidade, né? Então, esse cliente regionalizado no interior de qualquer um dos estados do Brasil, eu não estou nem falando de estados tão distantes, assim, pode ser o estado de São Paulo, pode ser o estado do Rio, pode ser, enfim, Santa Catarina, mas também os estados mais distantes, eles têm sempre um provedor ali regionalizado que atende aquela cidade, que atende aquela região, ou até que atende um bairro, que tem muita competência para trazer soluções para esse cliente corporativo que está distante aí dos grandes centros, distante também dos fabricantes, né, de grandes tecnologias. Essa é a importância do provedor, muito grande no mercado brasileiro. Quais os pontos fortes que você acredita que esses provedores tenham para atender esse mercado corporativo, né? Porque existe, acho que, uma grande oportunidade de receita com a venda de serviços de cibersegurança, né? Eles saírem lá daquele trivial de banda larga, vídeo, né? Conexão à internet e colocar um portfólio de produtos e serviços mais voltados para a geração, para ajudar as empresas a ter mais segurança nas suas atividades, né? Sem dúvida. A oportunidade para esses provedores, ela se encontra exatamente no risco desse provedor continuar provendo somente banda larga, né? A banda larga é algo que não se reinventa há algum tempo, né? Então, o que a gente vê muito é aquela brincadeira de, entre aspas, uma brincadeira bastante séria, né? De rouba-monte. Ou seja, né? Brigando por preço e brigando por cliente através do preço. E isso é extremamente nocivo para o setor, né? Então, quando esse provedor ele consegue, de alguma maneira, buscar uma especialização para prover algo mais além da banda larga, são serviços de segurança, serviços gerenciados, tudo que ele puder agregar ao serviço dele, ele consegue aumentar o ticket médio dele, né? Então, enfim, eu converso muito com os meus parceiros desse setor, tem provedor que consegue praticamente dobrar o ticket médio dele, que ele teria só com a banda larga, ele praticamente consegue dobrar o ticket médio dele quando ele consegue agregar soluções gerenciadas, soluções de segurança, enfim, tudo que ele puder agregar ali além da banda larga. Como você acredita que um gestor aí de uma empresa usuário que vai contratar um SP, como é que ele deve reconhecer que um SP está preparado para fornecer o serviço e as soluções de cibersegurança para proteger os negócios dele, né? Como você falou, mesmo uma pequena empresa, ele quer ter a segurança como se fosse uma grande empresa, né? Sem dúvida nenhuma. Claudinei, assim, como representante de uma empresa que tem soluções de ponta, eu poderia começar a falar aqui em alto nível em termos de segurança. Mas eu acho que não é o objetivo desse bate-papo hoje.
né? Perfeito. A Houston, de fato, ela tem soluções de alto nível e baixo custo, né? Quando a gente fala de segurança, inteligência artificial, machine learning, soluções em cloud, enfim, a gente consegue evoluir bastante nessa discussão. Mas eu acho que o objetivo é mostrar para esse mercado corporativo que está bastante, que ele é bastante distribuído pelo Brasil, que o primeiro degrau da segurança da informação, existem maneiras dele ser menor, né? Hoje o primeiro degrau ele é muito alto, né? E isso, uma boa parte, por culpa dos próprios fabricantes de soluções de segurança da informação, né? Onde a primeira solução, aquela menorzinha, por onde o cliente deveria entrar, ela já oferece um custo muito alto, né? Então, a Houston, ela tem, dentro do portfólio dela de entrada, estou falando só de firewall, ela tem, por exemplo, um firewall muito pequeno, né? Um firewall que chega a ter 4 vezes menor do que o menor do nosso principal concorrente, né? Isso é um extremo do meu portfólio. E no outro extremo do meu portfólio, eu tenho o segundo maior firewall do planeta, né? Um firewall de 3.5 teras de throughput de firewall, um firewall assim, que na América Latina, para você ter ideia, não existe cliente com porte para ter um firewall desse porte, né? Então, assim, a gente tem o extremo, assim, da menor solução para conseguir atender um cliente menor, né? E conseguir quebrar esse primeiro degrau, tornar ele mais acessível. E na outra ponta, a gente também tem uma solução muito grande. Entre um e o outro, nós temos 40 modelos de firewall que vão atender empresas pequenas, médias, grandes, empresas grandes, por exemplo, que têm filiais pequenas muito distribuídas. Então, a gente não está falando só de cliente pequeno aqui. A gente está falando de uma solução do tamanho que o cliente precisa, né? Se a matriz demanda um firewall muito grande, nós temos 40 modelos para atendê-los. Se a filial daquela grande empresa for muito pequena, tiver poucos funcionários, 30, 40, 50 funcionários numa filial, a gente tem uma solução muito pequena para atender, e ela, inclusive, consegue se conectar via SD-WAN com a matriz, né, e fechar túneis seguros de maneira totalmente dinâmica e garantir a comunicação segura entre filiais, matriz e o mundo externo, que é a internet. Todo esse ambiente garantido por segurança. Com a sua experiência, né, que tipo de recomendações você faria para que um SP tivesse sucesso no mercado, né? Como, por exemplo, estabelecer planos de negócio, ter um orçamento equilibrado, montar um time capacitado, que é muito importante, né, para proteger os clientes. Em linhas gerais, quais são as suas recomendações para que um SP se preparasse para entrar nesse mercado? Assim, eu acho que para iniciar essa discussão, a gente não pode fugir do básico. A gente não pode fugir do básico. A dificuldade que esse ISP vai encontrar no mercado ao tentar trazer um profissional de segurança é a mesma que uma grande empresa vai encontrar, né? A primeira é de encontrar esse profissional, a segunda é de conseguir pagar o quanto esse profissional está pedindo hoje, né? Eu diria o seguinte: a única forma que a gente tem de conseguir chegar nesse pequeno, médio, grande cliente que está numa grande capital do Brasil ou que estão nas menores cidades do Brasil é através de parceiros, né? A gente vinha falando aqui dos números, são muito grandes, é só através de parceiros. Então, o trabalho da Houston é no sentido de fortalecer essa cadeia de parceiros e deixá-los aptos a receber demandas do mercado. Tá? Então, o que eu sugiro para essas pessoas, essas empresas? Que busquem seus provedores locais e tragam essa discussão da segurança para a mesa. E ela não precisa ser em alto nível, né? E o provedor também não tem que saber disso no primeiro momento, né? Ele precisa saber que ele pode contar com um parceiro que está dentro da nossa cadeia de parceiros, que vai ajudá-los não só com a equipe comercial, mas também com a equipe técnica, eventualmente fazendo um teste, uma POC, um try-and-buy, enfim, existem soluções gerenciadas, mensalizadas, locação, enfim. A nossa cadeia de parceiros está completamente apta a atender tanto o provedor, que depende muito daquele faturamento mensal para fazer os seus investimentos, né, que tem certa limitação de CAPEX, quanto o cliente final, que também tem dúvidas, tem uma deficiência de mão de obra para conseguir entender o que está sendo oferecido. Então, assim, o que eu digo é desmistificar. A gente não pode deixar de fazer o básico primeiro. Quando a gente olha o Brasil como um todo, a gente não pode deixar de fazer o básico primeiro e trazer isso para a discussão. Então, cliente discutindo com o ISP local, o ISP local trazendo isso para a nossa base de parceiros. A gente tem uma base de parceiros que atende o Brasil inteiro e
praticamente todos os SPs conhecem a nossa base de parceiros e distribuidores e tudo mais, tem um excelente relacionamento com eles, e esses parceiros, inclusive, nos envolvem em muitas reuniões, e a gente participa ativamente dessas reuniões com o cliente final, né? O que também contribui com bastante confiança na hora de construir o negócio, né? Então, independente da gente estar distante fisicamente, hoje a tecnologia permite que em 2, 3 horas a gente consiga acertar uma reunião e estar sentado diante do cliente e falando com ele ali, explicando para ele o que ele quer saber, ou até, enfim, discutindo de nível de igual para igual. Afinal, nem todo mundo sabe tudo, né? Então, a gente discute muito de igual para igual com o cliente, entende o que ele precisa, propõe o que a gente tem, e muitas das vezes a gente consegue atender demandas específicas daquele público que tem dúvidas. Perfeito. E hoje não é tão bem atendido. Você falou em serviço gerenciado, né? Hoje também há uma oportunidade para esses SPs se transformarem em MSSP, né? Managed Security Service Provider, né? Como é que você vê a oportunidade para esse tipo de negócio? Eu também gostaria de saber também, você falou na questão financeira, né? A Hilson, ela tem uma oferta de financiamento para esse universo de SP, porque muitos deles lutam para ter esse orçamento, né? Para poder investir no seu negócio. Sim. O modelo de MSSP definitivamente é o que vai salvar o mercado de SP. Tá? Não é só o que vai restar no futuro, mas, sem dúvida, as empresas que conseguirem implementar isso terão uma vantagem financeira muito grande. Eu entendo que, para isso, essas empresas teriam que ter uma base interessante de clientes corporativos, né? Então, esse seria um caminho, né? Agora, com relação a como a Houston oferece, a Houston já tem um acordo pré-estabelecido com os seus parceiros diretos, né? A Houston não vende diretamente, é sempre através de distribuidores. Então, esses distribuidores já têm essa condição e esses distribuidores, sim, oferecem para o mercado condições mensalizadas, parceladas, alugar, enfim, conseguem várias condições, porque eles estão realmente mais no dia a dia e na necessidade do ISP, né? E aí eles têm uma saúde financeira muito boa, todos os nossos distribuidores têm uma saúde financeira muito boa, e eu falando isso aqui, eu me lembrei de um caso, assim, é muito interessante que a nossa base de parceiros no Brasil, ela é extremamente saudável comparado com os outros países onde a Houston atua, né? O Brasil é, sem dúvida nenhuma, disparado o país que tem a melhor cadeia de parceiros em termos de saúde financeira, né? Que, digamos assim, que nos deve menos, né? Traduzindo assim. Então, o Brasil é o que são os melhores números. Assim, os nossos parceiros no Brasil são espetaculares em termos de volume de compra, de pontualidade de pagamento, do crédito que a gente consegue fornecer para eles. Então, isso reflete essa responsabilidade que eles têm com a gente consegue reverter isso para eles, isso reflete em toda a cadeia, de modo a que o cliente lá na ponta consiga obter vantagens, que eles conseguem criar oferta baseado nessa responsabilidade que eles têm com os vencimentos deles. Denis, para finalizar, né? Hoje se fala muito na transformação digital. Então, qual a sua opinião, o seu conselho para que um SP fizesse a transformação dos seus negócios para se transformar num provedor de serviços de segurança? Quais as iniciativas que acho que eles deveriam fazer para trilhar esse caminho de mercado? Trago de novo para a discussão onde a gente tem que olhar o Brasil de forma bastante plural, né? Então, não existe uma receita de bolo onde a gente consiga fazer isso a partir daqui e replicar isso para o Brasil inteiro. Eu acho que isso tem que acontecer uma via de mão dupla, né? Então, é muito desse SP discutindo com o seu cliente corporativo local para entender quais são as demandas, tá? Por que isso? Não é só jogar responsabilidade para esse SP discutir e tal, porque ele sabe que com a Houston ele vai ter soluções que vão suportar essa necessidade do cliente na ponta, tá? Então, assim, a forma como ele vai modelar o negócio dele, as soluções que nós oferecemos atendem, tá? Agora, como ele vai modelar o negócio dele, é legal ele conversar com os clientes principais na ponta. Todo provedor que atende mercado corporativo tem 5, 6 clientes ali que ele tem muita proximidade, né? Eles são da mesma região, eles falam a mesma língua, nasceram juntos, talvez estudaram juntos, enfim, são muito próximos. Então, discutir internamente ali com esses principais clientes e trazer isso para a nossa base de parceiros que a gente consegue ajudar. Os nossos parceiros conseguem modelar o negócio deles e a gente tem solução para
suportar esse modelo que eles estão criando junto com o cliente final. A gente está muito seguro com relação a isso, porque a gente tem tido excelentes resultados. A Houston, como eu comentei com você numa última conversa que nós tivemos, a Houston sempre teve ali entre o número 2 e o número 3 do mundo em termos de venda, né? Então, a Houston, em 2023, a gente obteve uma marca recorde. A gente foi o número 1 da Houston de venda no mundo, né? Então, a gente conseguiu ultrapassar a imbatível Hong Kong. Então, o Brasil hoje é o país número 1 da Houston. Então, 2024 promete muito para a gente está com uma expectativa muito grande. Mercado corporativo, mercado de SP, pode continuar apostando na Houston para esse ano, porque a gente agora deve começar a colher muitos frutos do que nós plantamos aí em 2022, com muito sucesso em 2023, e 2024 é o momento da gente fazer uma grande virada aí e enfim, transformar esse mercado. Ou seja, o provedor que quiser ampliar os seus negócios, incrementar os seus negócios, é só procurar a Houston e se transformar num provedor de serviços de alto nível. De segurança. Exato. Estamos disponíveis para isso, para ajudar, não só a vender produto, mas ajudar nessa transformação. Perfeito. Denis, muito obrigado pela sua participação no podcast Tem Inside Talk. Claudinei, mais uma vez te agradeço a simpatia aí e abrir as portas da Tem Inside para falar com o seu público. Tá? Estou à disposição sempre. Nos vemos aí em próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço.